Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso espaço para falarmos sobre vários assuntos de laboratório. Eu sou Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre coleta de amostras. Se a citologia está disposta ali num frasco, numa lâmina, alguém coletou essa amostra e preparou para que a gente recebesse essa amostra no laboratório, correto? Então, quais são os tipos de coleta que podem ser feitas para que a gente possa trabalhar na citologia? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Lógico, como sempre, a gente não está aqui para esgotar o assunto, é só para vocês terem uma ideia, mas eu vou tentar abordar pelo menos a maioria deles para que a gente possa conhecer, beleza? Pessoal, antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e já ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí, tendo feito isso, é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, como eu falei, se a gente tem uma amostra, essa amostra foi coletada de algum lugar. E aí a gente precisa saber, né, de onde essa amostra veio. E olha aqui, Zeron, só isso aqui vale mais que meu soldo. De onde é que veio esse tênis, filho? Ganhei, meu filho. Ganhou não, tu perdeu, bora. E nós temos várias maneiras de coletar amostras para que nós possamos verificar. Eu vou me concentrar nas amostras citológicas, porque a gente também tem amostra histológica, tá? Embora eu vou falar de duas aqui, amostras histológicas, das quais nós podemos tirar uma amostra citológica para a gente poder fazer a visualização no microscópio, tá? Mas as amostras histológicas eu vou deixar para quando a gente entrar no laboratório de histologia clínica, que aí a gente vai falar bastante sobre essa parte aí. Já viu, né? A primeira é a coleta abrasiva. O séptico vaginal, por exemplo, faz esse tipo de coleta abrasiva, que é a coleta feita com a espátula e com a escovinha. Então, a pessoa, né, o profissional que vai fazer a coleta, vai lá com o espéculo, a pessoa fica já naquela cadeira específica de ginecologista, naquela cadeira ginecológica. Aí é utilizado um espéculo para que possa haver a visualização do colo do útero. E aí, ali, normalmente é feita a coleta da ectocervice e da endocervice. E em alguns casos, isso não é muito corriqueiro, não são todas as pessoas que fazem isso, embora seja um local de coleta necessário, também é feita a coleta chamada de coleta de fundo de saco. Então, existe essa coleta, eu vou deixar as imagens para vocês poderem ver. Existe a coleta de fundo de saco, que aí chama de coleta vaginal, né? Tem a coleta da ectocervice, que é a parte mais externa do colo do útero, e a coleta da endocervice, que é a parte mais interna do colo do útero, que utilizam-se, né, a escovinha cervical e a espátula de aire, que é uma espátulazinha de madeira. Acho que hoje em dia também tem umas de plástico, se eu não me engano, umas brancas de plástico. Eu acho que é de plástico, eu nunca vi, né, mas eu acredito que pela imagem parece ser de plástico. E aí isso é distendido numa lâmina, fixado e depois enviado para o laboratório. No cérvico vaginal também existe a citologia em meio líquido, que é feita com uma escovinha um pouquinho diferente. Vou deixar também um videozinho para vocês poderem dar uma olhada dessa escovinha, como é que é feito, ou uma imagem. E aí ele é colocado dentro de um pote com um líquido conservante, já um líquido fixador, e aí isso é enviado para o laboratório para que essa amostra seja processada também. Tá? Então são os dois tipos de coleta que a gente tem ali. Existe um outro tipo de coleta também que a gente chama de coleta de punção. Punção aspirativa por agulha fina, é a PAF. Então ela é feita como? Com uma agulha, né? A pessoa vai lá, o profissional, né, vai lá, coloca essa agulha no local para fazer a retirada de um líquido. E aí pode ser um cisto, né? Normalmente vai estar lá com um líquidozinho, vai tirar o líquido desse cisto, vai colocar na lâmina, vai distender na lâmina, tipo uma lâmina de hematologia, vai fazer uma distensãozinha assim. Às vezes faz com duas lâminas, né? Ele bota o líquido numa lâmina,
vem com a outra, bota assim e ele puxa. E aí quando ele faz esse movimento, ele tem 2 lâminas agora para enviar. Ele vai lá, coloca no potinho já fixado, obviamente, e envia para o laboratório. Então, a punção aspirativa por agulha fina também é um outro tipo de coleta que pode ser feito, muito utilizado em mama, tireoide, né? E alguns líquidos também, líquidos cavitários, é feita a punção aspirativa por agulha fina também, para que a gente possa pegar essas amostras. A gente tem, na parte pulmonar, o escovado brônquico, que vai lá com um broncoscópio, e ele tem uma escovinha que lembra a escova endocervical, aí ele vai lá fazer uma abrasão, vai esfoliar aquele local, vai tirar uma celularidade, depois isso é fixado e enviado para o laboratório. E também a gente tem o lavado brônquico, que vai ser uma solução salina, vai também o broncoscópio, vai chegar até lá, ele tem um dutozinho, vai sair uma solução salina, vai molhar aquele local, né, irrigar aquele local ali, depois ele vai sugar essa solução e a celularidade que veio com essa solução vai para o laboratório para ser processado, corado e depois observado ao microscópio. E aí, essas coletas, o que é importante a gente entender sobre essas coletas? Primeiro, coleta precisa ser feito por um profissional habilitado, um profissional que tenha experiência na coleta. Não entra sem instrução não, meu jovem, do profissional, senão você se lasca. Tá ligado, né? Vocês não vai pensando que administrar uma máquina dessa aí assim, do jeito que manda os protocolos é fácil, que não é não. Você tem que ter no mínimo aí uma formação acadêmica e você tem que conhecer até de ciências ocultas, senão do meio pro fim você passa vergonha. Porque um mexido desse aí tem ciência. Não adianta a gente querer se meter num assunto que não nos diz respeito. Você sabe fazer coleta, você foi habilitado para isso, você pode, né, a sua formação te permite fazer esse tipo de coleta? Cara, se não permite, não faça. Não faça. Eu não tenho habilitação técnica para fazer cérvico-vaginal, coleta de cérvico-vaginal, punção aspirativa. A princípio, não sei quando eu postar esse vídeo se já vai ter mudado alguma coisa, mas acredito que não. Mas, a princípio, punção aspirativa por agulha fina, os biomédicos não podem fazer. Né? Não sei se tem alguma outra classe além dos médicos que possam fazer, mas eu acredito que não tem. Até onde eu sei, não tem. Só os médicos fazem punção aspirativa por agulha fina, broncoaspiração, escovado brônquico, são todos realizados por médicos. A gente não faz esse tipo de procedimento. Tá? Uma outra coisa importante que precisa ser colocada nesse assunto é sobre a maneira de ser feita essa coleta. Punção aspirativa por agulha fina. Tem uma forma certa de se fazer isso. Não é só você pegar, botar a agulha, puxar e colocar na lâmina. Tem uma técnica para isso. O pessoal fala que a técnica é do chuveirinho, né? Porque você coloca a agulha ali e você vai entrando e saindo com a agulha, mudando a angulação. Não tira totalmente a agulha, mas você vai fazendo esse movimento de vai e vem e mudando a angulação da agulha enquanto vai puxando ali o êmbolo para que a coleta seja mais eficiente e você possa pegar um campo maior de dentro daquele local. Então você pode estar ali num nódulo, você pode estar num cisto, e aí antes de você fazer essa punção, o que normalmente vai ter que ser feito? Uma imagem. Então essa punção normalmente é guiada por imagem. O broncoscópio já é guiado por imagem mesmo, mas a punção aspirativa, por exemplo, ela vai precisar ser guiada por uma imagem, né? Que no caso normalmente vai ser a ultra. Vai fazer a imagem e na imagem que está no computador ele vai inserir a agulha seguindo aquela imagem que ele está vendo ali para ele conseguir fazer uma boa punção e tirar o líquido daquele local. Tá? Então, como eu falei, não é uma coisa fácil, não é simples, então não é todo profissional que vai aprender a fazer isso, que vai saber fazer. E, além disso, existem algumas coletas que somente os médicos podem fazer. Nós, como biomédicos, nós só vamos fazer o escrutínio, só vamos fazer a análise daquela amostra. Aí a amostra a gente pode fazer qualquer uma, pode analisar qualquer uma, mas coleta não. A maioria das coletas, se eu não me engano, o biomédico,
habilitado em citologia clínica, ele só pode fazer coleta de cérvico-vaginal. O que, para mim, particularmente, não é interessante. Eu não me interesso em fazer coleta de cérvico-vaginal. Eu acho que é uma coisa interessante, legal de se fazer e tal, mas não é minha praia. Eu gosto mesmo da parte da análise, eu prefiro estar no laboratório fazendo as análises, mas o pessoal da biomedicina que decidir ir para esse lado de também fazer a coleta, aí nesse caso não tem problema nenhum, tá? Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de colocar aqui nos seus comentários, né, qual tipo de coleta que você trabalha dentro do seu laboratório. É só o convencional da citologia cérvico-vaginal? Você trabalha com outros tipos de citologia lá? E aí como é que chegam essas coletas para vocês lá, para vocês poderem analisar? Deixa aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tudo bem? Uma outra coisa interessante sobre as coletas é a hora que ele chega no seu laboratório. Pessoal, não recebam coletas que não estejam identificadas, tá? Porque se você receber esse material que não está identificado, você pode acabar tendo um problema sério com isso. Então, é um lembrete importante para vocês não esquecerem de verificar sempre se as requisições estão bem preenchidas, com todos os dados necessários, se está assinado e carimbado pelo profissional que fez a coleta, né? Se veio com lâmina, por exemplo, né? Se a lâmina está identificada com as iniciais do paciente, caso seja uma lâmina de tireoide, caso seja uma lâmina de mama e de cérvico-vaginal, é uma mulher, né? Então, as iniciais da paciente. Então, não esqueçam disso, para que vocês não tenham problemas no futuro e acabem trazendo algum problema para a carreira de vocês. Isso daqui dá uma cadeia. Tá? Sempre verifiquem se as coletas vieram feitas da maneira correta, se elas estão bem fixadas. Tem coleta que você vai saber que ela não está bem fixada só na hora de fazer a leitura, né? Tem outras que você vai talvez consiga perceber antes. Algumas você vai ver que foram mal feitas. Existe um problema na coleta cérvico-vaginal, na convencional, que eu vou deixar inclusive umas fotos que eu fiz sobre isso aqui para vocês darem uma olhada. Cara, a lâmina ela é plana, né? Ela é planazinha. Então, entende-se que se você vai montar, como eu falei já no vídeo anterior, vai montar isso com uma lamínula, você vai colocar uma lamínula e a lamínula também é plana. Então, é um plano com outro plano. Se tiver uma elevação, ela não vai encaixar e vai ficar uma bolha gigante na sua lâmina. Então, quando você pega a amostra, você já vê. Cara, parece o Monte Everest, o troço assim, ridículo de grande. E aí você sabe que aquilo vai te dar um problema. Você não vai mexer no primeiro momento, você vai corar, passar por todo o processo de coloração. Quando chegar lá no final, que você for montar essa lâmina, você vai ver que tem aquele morrinho lá. O que você vai ter que fazer? Raspar aquele morro. Por dois motivos. Primeiro, que você não vai conseguir montar aquilo direito. Segundo, que a única coisa que tem naquele morrinho é sobreposição celular, você não vai ver nada. A luz do microscópio mal passa por ali. Então, não vai adiantar você ficar com aquilo ali, você tentar preservar aquilo de alguma maneira. Em alguns casos, a gente até faz uns preenchimentos para não precisar tirar, mas se tiver desse jeito, cara, pode raspar, porque não vai fazer diferença para você. Você só vai ver sobreposição. Eu vou, depois que eu terminar essa parte mais teórica, eu vou filmar algumas práticas para vocês poderem dar uma olhada, e uma delas eu vou fazer isso para vocês verem. O que acontece quando a gente pega essas sobreposições assim e o que a gente faz tanto na parte do preenchimento quanto na parte da raspagem para vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Então, a respeito das coletas, o que eu tinha para falar para vocês é mais ou menos isso aí. Uma coisa importante, aqui eu quero destacar essa parte, que é o seguinte. A pessoa fez uma coleta de citologia em meio líquido, tá? Citologia em meio líquido. Prestem bem atenção nisso, que isso vai ajudar bastante vocês. Beleza. Fez a citologia em meio líquido e chegou naquele potinho. Então, tecnicamente, quem vai preparar a lâmina, ou seja, quem vai colocar o material na lâmina é você. Tudo bem que você vai colocar o que já está disposto no potinho de citologia em meio líquido. Beleza, isso não tem problema. Mas você vai precisar pegar essa amostra e preparar ela para colocar ela na lâmina. Então,
siga o protocolo. Pega aquela amostra, centrifuga se for o caso, coloca lá na citocentrífuga, e aí depois que você colocar na citocentrífuga, você montou sua lâmina direitinho, aí você vai para o processo de coloração, montagem e tal. Mas siga o protocolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode acabar preparando uma lâmina que vai ter muito pouca celularidade só porque você pegou e jogou direto na citocentrífuga. Tá? A citocentrífuga já vai fazer uma condensação dessa celularidade, mas se ela for muito pouca, perde um tempinho, mas passa primeiro na centrífuga normal e depois pega essa amostra e passa na citocentrífuga. Vai te ajudar a fazer uma lâmina melhor para você poder fazer a visualização depois, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês e gostaria de lembrar mais uma vez para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os novos vídeos que vão chegar e deixa aqui nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa, alguma parte de coleta, com quais tipos de citologia você normalmente trabalha no seu laboratório, beleza? Até a próxima!